Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Super Acadêmico. E hoje a gente vai continuar com a playlist aqui do livro da Alba Maria, Questão da Transformação e o Trabalho Social, Análise Gramsciana. Hoje vai entrar no episódio 8 e vamos falar da parte 2, que é a análise do trabalho social. Ela vai usar como referência dois autores, um espanhol e um chileno, se eu não me engano, que foi a base, né, que ela construiu. Foi o que ela construiu de nova teoria de reconceitualização do serviço social a partir da base gramsciana que ela deu na primeira parte que nós já vimos, certo? Antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, comentar, compartilhar e dê uma olhada também aí no spot do Apoia-se para apoiar o canal. Vamos lá. Vamos ajudar o Super Acadêmico aqui no Apoia-se. É só você clicar aí na primeira link da descrição que você chega lá no Apoia-se e pode apoiar o canal a partir de R$1. Agora você pode ajudar com um pouquinho mais com essa nova premiação aqui com o meu novo livro Sexo e Celebridades. Se você apoiar a partir de R$40, apenas R$40, você ganha como recompensa um exemplar aqui do livro Sexo e Celebridades, os Relatos Secretos do Abel Marques e suas experiências com garotos de programas, disponível no Clube de Autores. Você pode também pedir ele pelo Clube de Autores, que é o segundo link na descrição do vídeo. Mas apoiando o canal no Apoia-se, você vai ter direito a ele de graça, né? Apenas apoiando o canal e aí você tem direito a um exemplar. Então, vá lá, clica no link e apoia o canal. Agora vamos ao conteúdo do vídeo. Pois bem, esse foi o esporte do Apoia-se. Agora vamos ao conteúdo realmente aqui do episódio 8. A grande questão que ela vai trabalhar, né, a partir de um cara chamado Boris Alexis Lima. Esse aqui eu acho que é o espanhol, se eu não me engano. O outro aqui é o chileno. É que os teóricos do serviço social ao longo da segunda metade do século XX na América Latina precisavam se diferenciar das bases teóricas e práticas do serviço social de origem norte-americana, especialmente estadunidense. Então aqui, olha, eu pulei alguns prelúdios aqui que ela fez, falando da metodologia, que a questão é a seguinte: o serviço social é uma atividade profissional e ao mesmo tempo é uma área de pesquisa também, mas com fins práticos, né? Porque o fim é sempre não necessariamente a transformação social, que seria o viés mais de esquerda, né, que ela está defendendo, mas é uma atividade voltada para o ajuste da sociedade, né, a correção das imperfeições ou dos desvios, que é muito do pensamento funcionalista de origem estadunidense, como a gente já falou aqui no canal sobre Parsons, por exemplo. Então procure aí na playlist de Sociologia os vídeos sobre Talcott Parsons. Ela vai falar aqui de uma outra influência teórica também relevante na formulação do Boris Lima, é a de Paulo Freire, em termos sobretudo de indicações metodológicas no processo de libertação do homem oprimido. Então, eu me lembro que à medida que eu ia lendo esse capítulo, né, aqui já tinha aqui umas 8 páginas eu lendo, aí eu olhando assim, pô, isso aqui parece muito Paulo Freire, isso aqui parece muito Paulo Freire. Aí quando chegou aqui a influência de Paulo Freire. Então, para quem não conhece, Paulo Freire foi um teórico brasileiro da educação, né? Ele era pernambucano e assim a base teórica dele é de origem marxista, mas com influência gramsciana grande, e tem uma pitada muito do, digamos assim, de uma certa linha de pensamento quase hegeliana, né? Uma linha de pensamento meio, não vou dizer espiritualista, mas de cunho mais humanista. Eu acho que humanismo seria a melhor palavra para definir como Paulo Freire transcreveu e interpretou essas origens teóricas do marxismo. E aí ele vai falar que para que os sujeitos oprimidos, eles possam sair da opressão, eles primeiro têm que se reconhecer como oprimidos e daí buscar a sua emancipação. E essa emancipação nunca pode ser de um jeito em que o outro, que era o opressor, passe a ser oprimido. Por isso que é uma coisa meio que vai muito
contra a ideia marxista da revolução que acaba com as classes, porque de qualquer jeito quem era o opressor antes da revolução, né, as classes dominantes acabam sendo oprimidas. Então ele dá muito valor à questão do diálogo para a resolução, para o aprendizado, para a resolução dos problemas. Por isso que ele é considerado o maior teórico brasileiro. No mundo também ele é muito respeitado, muito citado para a educação, justamente porque essa metodologia dele, ou esse método chamado método Paulo Freire, tem a ver muito com o uso do diálogo. É uma coisa que valoriza os dois lados, não só o educador é o centro da atenção, mas também os educandos. Aqui o discurso crítico sobre o serviço social na sociedade capitalista. Então esse Boris Lima, né? Boris Alex Lima, vou falar só Boris Lima. Ele fala dessa discurso crítico. Tem umas análises que a Alba Maria faz dos livros desses autores que ela pesquisa, esse Boris Lima e o outro, que eu não lembro o nome agora, que é na parte seguinte, em que ela analisa obras mais antigas e obras mais novas e numera, né? Ele gera um dado numérico de quantas vezes houve uma citação, uma menção a uma certa temática, para mostrar que houve um aprofundamento da questão da transformação ao longo da década de 1970 até 1980. O aprofundamento da questão no sentido de que certas questões se tornaram mais relevantes, muito provavelmente porque todo o contexto geopolítico, né, da América Latina estava envolto em processos de redemocratização. Então, com a redemocratização, muitos dos questionamentos que eram proibidos de ser feitos em regimes ditatoriais, né, todos, né, com ideologias mais conservadoras, mais à direita e normalmente de comandos militares, a partir do momento que é possível se questionar, é possível se pôr em questão, aí essas temáticas vão sendo mais aprofundadas, mais desenvolvidas. Por isso que ela fez essa comparação numérica das obras dos autores. Aí tem vários quadros desse tipo aqui, assim, em que ela vê, ó, tema tal foi mencionado não sei quantas vezes, tema tal foi mencionado não sei quantas vezes. Depois ela compara a obra de 1970 e pouco com a obra de 1980 e pouco, quer ver quanto aumentou, quanto diminuiu daquela temática. Bom, é base teórica do Boris Lima. Ele vai falar do Althusser e do Marx. Marx, a gente fala muito aqui no canal, né? Temos toda uma playlist sobre teoria marxista. E o Althusser, althusseriana, né? Influência althusseriana, que é no marxismo europeu e latino-americano. O Althusser é muito influente porque ele simplifica bastante as teorias marxistas. Simplifica de um jeito até simplório demais às vezes. Então dê uma olhada aí na playlist que tem no canal de teoria marxista. Um dos vídeos é justamente falando sobre a obra mais conhecida do Althusser, que é Os Aparelhos Ideológicos do Estado. É um vídeo longo de 40 minutos, mas tem um livro todo lá destrinchado, você dê uma olhada lá para saber do que eu estou falando. Então o Althusser fala muito de ideologia. Então, o serviço social, no interior de uma análise, ele passa por interior de uma análise positivista, a ação profissional fundada na metodologia tradicional. Então, o raciocínio positivista relacionado com o serviço social seria justamente a aplicação de um pensamento orgânico funcionalista, né? Então, se pensa a sociedade de uma maneira que as falhas na sociedade não são falhas sistêmicas ou estruturais, mas são falhas que são absorvidas e corrigidas pelo próprio sistema, certo? Isso é um pensamento basicamente tanto positivista quanto funcionalista, né? O positivismo é mais antigo, que vejo aqui no canal também tem vários vídeos, alguns vídeos sobre positivismo do Augusto Comte. Então dê uma olhada também na playlist de sociologia, tá lá. E ele vai falar de uma concepção funcionalista da sociedade, né, com uma atuação forte das ciências sociais no serviço social. Então, muitos dos profissionais de serviço social, pelo que eu entendi, seria bom se alguém de serviço social comentasse o vídeo.
tem uma base sociológica muito forte, especialmente uma base sociológica de origem estadunidense. Daí as práticas funcionalistas. Não sei, de repente já mudou, né? Já como eu falei, esse livro é antigo. Como ele fala de transformação num nível mais amplo, essa transformação, que eu saiba, ainda não ocorreu. Aí ela menciona talvez o Althusser de novo, né? Concepção marxista de sociedade. Boris Lima, concepção de sociedade como modo de produção. É uma visão que constitui a sociedade em infraestrutura e superestrutura, isso é vocabulário marxista. Configuração das relações sociais a partir essa infraestrutura e superestrutura. Visão das classes sociais, sociedade como relações de classe. Então, só para iluminar um pouco esse vocabulário, para se alguém que no vídeo que não conhece, para a teoria marxista, a sociedade ela tem uma base infraestrutural, que seriam as relações econômicas, né, entre o capital e o trabalho, em que os donos do meio de produção têm o capital, enquanto que os trabalhadores têm a força de trabalho. E aí, a partir dessa relação é que se monta toda uma superestrutura da sociedade, em que as leis, o governo, né, o Estado, aliás, as leis do Estado, a cultura, né, as instituições de uma maneira geral são montadas de maneira que essa infraestrutura não seja vista como sendo algo natural, não seja vista como algo artificial, historicamente construído. E aí essa superestrutura ela é alimentada pela infraestrutura, já que as relações econômicas se mantêm, e enquanto isso a superestrutura justifica e mantém a infraestrutura funcionando sem muitos questionamentos. Isso aí é a versão simplista. Então, no fundo, o que resta na sociedade seriam essas relações de classe. Concepção de sociedade, concepção marxista althusseriana. Veja que ela enfatiza o fato de que nas obras desse Boris Lima, a concepção marxista de sociedade vem de Althusser. Então é uma visão estruturalista, claro, né? A base do Althusser é estruturalista, é aquela coisa da complementação entre opostos. E o Althusser vai falar de como as ideologias, né, os aparelhos ideológicos presentes na sociedade fazem com que a infraestrutura se mantenha, né, não seja questionado, ou se questionado é reprimido. Então essa é a ideia do aparelho ideológico, que ele funciona até um certo ponto. Quando não funciona mais, aí vem o aparelho repressor, que seria a polícia, a justiça, o direito, né, o exército, os militares, tudo faz com que haja uma repressão em cima do questionamento sobre a infraestrutura. Aí depois vem vamos mencionar o Althusser de novo. Então, para terminar, como eu falei, estava mencionando o Althusser de novo, ela estava mencionando o Althusser de novo, é uma concepção negativa de ideologia, a realidade a nível da aparência como ilusão, como instrumento de dominação, como mecanismo deformante do conhecimento. Então, essa visão althusseriana sobre o que é ideologia é uma visão negativa por isso, porque sempre é um conjunto de ideias, né, que são colocadas para as pessoas como sendo a realidade, para mascarar, para esconder a verdadeira realidade. A gente sabe hoje, né, que na verdade você tem uma ideologia e outra ideologia, né? Não são necessariamente a ideologia e a verdade, são ideologias diferenciadas que pregam, né, constroem formas de entender a realidade diferentes. Mas essa base althusseriana é muito forte no que o Boris Lima está desenvolvendo. Não é só reproduzir, mas se interpretar e transformar. Em relação à ideologia que conduz a sociedade. Você tem que interpretar para transformar. Transformação social, mudanças estruturais e superestruturais, né? Estruturais e superestruturais. É uma redundância aí, no sentido da criação e manutenção de novas formas de produção e organização. O que acaba reforçando muito do que foi falado na base teórica do Gramsci, certo? Que você só consegue construir uma mudança na sociedade a partir de novas bases
de produção e organização, que não dá para fazer a transformação de cima para baixo. Bom, já tem 14 minutos, eu vou ficando por aqui, que vai começar outro subitem. Aí a gente pode continuar no próximo vídeo essa playlist. Espero que vocês estejam gostando dessa playlist. Comentem, divulguem, né, compartilhem, coloquem nas suas redes sociais. E se você não está inscrito, se inscreva, dê like no vídeo se puder, e se puder também dê uma olhada aqui nesses cardzinhos aqui. Esses cardzinhos aqui que falam sobre o Apoia-se, né? Tem aí o link do Apoia-se, que é o primeiro da descrição do vídeo, para apoiar o canal se você quiser, e também do meu novo livro, que é esse aqui. Esse aqui é um livro mais antigo, mas vale a pena também. São obras completas, são todos de terror, de violência, né? Uma fase mais dark da minha literatura, então você pode dar uma olhada também. Chama Obras Completas. Mas o que está em alta agora é esse aqui, o Sexo e Celebridades. Está aqui o card aqui. E aí a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!